Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade. Erebalaxere canta lamasteia, surianda lamaia, suricanta. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Aleluia. Labadacoxe canta lamasteia, anda lamas. Aleluia. 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 Oricanda lamasturicanda lamassurianda lamas. O clamor é um grito de socorro que demonstra dependência total de Deus. E é o que nós vamos clamar hoje. Clama a mim e responder-te-ei. Shalom, shalom, filho. Clama a mim e responder-te-ei. A palavra clamor é um pedido fervoroso e intenso de ajuda ou socorro a Deus. É uma ideia de arrependimento, de busca do perdão, é um ato de fé e confiança em Deus, onde nós podemos expressar nossa necessidade em momentos de aflição. Mairinha, minha filha amada, vou entrar em contato hoje. Clama a mim e responder-te-ei. Pedido fervoroso e intenso de ajuda ou socorro a Deus, frequentemente associado à ideia de arrependimento e busca por perdão. Aleluia. Vou entrar em contato, viu? Hoje pela manhã, minha filha amada de Catanduva. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Bom dia, Darlene. Esse é o dia onde nós vamos clamar. Vamos orar por África. Bom dia, Débora. Bom dia, Lê, meu filho amado. Deus está falando. Deus está falando, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Clama, clama, pede socorro, pede ajuda. Se arrepende, busca o meu perdão. Aleluia. Mas Deus está vendo a opressão sobre o povo africano e Ele vai ouvir o nosso clamor. Aleluia. Quando abrimos nossa Bíblia, nós aprendemos isso. Né? Então, nessa manhã, queremos realmente que o clamor que nós vamos... Arlinha, saudade, você aí do Pará, minha querida Ayla Kobayashi. O clamor na Bíblia é um pedido fervoroso e intenso de ajuda. É um pedido de socorro ao Senhor. Então é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Compartilhe essa live, pegue esse aviãozinho do bem aí e mande para os seus principais contatos, para que a gente possa trazer mais amigos e amigas de Deus para orar por África aqui nessa manhã. E clamar. Clamar pelo pobre, clamar pela viúva, clamar pelo necessitado, clamar pela ajuda de Deus para os 24 países onde o socorro à África está. É um pedido intenso de ajuda. Aleluia. De socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Derebacere canta alabachura. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos trazer os amigos de Deus para orar por África aqui. Vamos. Clama a mim. E responder-te-ei. Jeremias 33:3. Louvado seja Deus. Deus está mandando. Deus está te ordenando. Deus está te autorizando. Lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mais uma vez,
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus do céu. A palavra clamor é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Está relacionado a se arrepender e buscar o perdão de Deus para as nossas vidas, ok? Vamos convidar, gente, vamos convidar. Pega esse aviãozinho do bem aí. Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos clamar. É um chamado de Deus para o clamor. Deus está falando para você e para mim nessa manhã, pastora Ana, Darlene. Clama a mim. Jeremias 33:3. Abram aí na Bíblia de vocês, missionária Mônica. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei, pastora Glória, coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, clama a mim, responder-te-ei. Deus está dizendo isso. Busca ajuda, busca socorro, se arrependa, busca o perdão, busca a minha presença, busca a intimidade comigo, porque eu vou te responder e vou te mostrar para onde que você deve ir. Obrigado, Adriano. Olha a Anne chegando aí, do meu Ceará. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus do céu. Deus está te falando aqui nessa manhã. Eu estou olhando para você agora. Eu estou atento a você agora. Meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão atentos, meus braços estão estendidos para o clamor que vocês vão fazer nesse lugar, Verônica. Meu Deus do céu, que coisa poderosa, Jefferson, que coisa poderosa. Derebás serecanda lamasteias, paz, querida filha. Clama a mim, Ana Lúcia Germano, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que repetir esse versículo? Esse versículo se refere a buscar a ajuda do céu. O mundo, hoje em dia, eles ficam buscando autoajuda. Eu não, eu quero ajuda do alto, eu quero resposta do alto, eu quero que o alto Deus, o Deus que está no alto, no lugar mais alto, em Ramá, e é ali que os amigos de Deus se encontram, é aqui que os amigos de Deus se encontram. Esse lugar se chama Ramá. Esse lugar se chama Ramá. Esse lugar se chama Ramá. African Aid se chama Ramá. É ajuda, é socorro. Nós publicamos aqui no canal um vídeo dos batismos lá das viúvas turcanas. Olha que coisa mais linda, muçulmanos e muçulmanas aos rodos sendo batizados por causa da nossa fábrica de costura lá que você ajudou a gente construir lá. Olha lá depois nos stories, né? Nos stories do African Aid aqui desse canal. Veja que coisa mais linda Deus está fazendo ali na Etiópia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jeremias 33:3, eu me alegro demais, eu tenho um orgulho santo do African Aid de vocês. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só ali no Quênia foi o 6º poço que terminou de furar ontem, pastora Rose. Uau, alabadacai. Socorro vem do alto. Nosso socorro vem do Deus que fez o céu e a terra e tudo que neles há. Alabalachuri canta lamasteia suriandas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito sejas tu, Senhor Jesus. Alabalabadachere canta lamasturi cantas. Não entrou ainda, pastora Rose? Eu aceitei aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Por que não está dando certo? Caiu. Dabaste canta machuri canta lamasteia surianda lamassuri cantas. Então, quando eu levantei, quando eu estava meditando, ainda deitado, ainda antes de me levantar, eu achei por bem já estar gerando essa live, né? E o Senhor falava para mim em Jeremias 33:3, Antônio Ademar, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí eu perguntei, Senhor, o que é clamar? Aí Deus falou para mim, clamar é pedir ajuda,
Pede para entrar, reverenda Rose, porque não está dando certo aqui não. Ah, já deu certo agora, eu acho. Vamos ver. Clamar é pedir ajuda, é pedir socorro, é se arrepender, é buscar perdão, é se colocar em agonia na presença de Deus. Uricanda, namas, uricantas, tutemas. Pede para entrar, reverenda Rose. Está dizendo que você não pode participar, você precisa pedir para entrar aí, não sei o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito sejas. Deixa eu tentar aqui. Reverenda Elvira entra também para orar. Estamos precisando de reforço hoje, de clamor, de clamor. Debaste, canta mais, Shuri canta, alabasteias. Bom dia, Sônia. Bom dia, Igreja da Piedade. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Enche esse lugar até transbordar com a tua presença santa. Debaste, canta mais, Shuri canta, Surimai. Jesus, só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a esplenda majestade. O debastecanda masticai, checanda massuricai, xeremai. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, Sônia, coisas grandes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Diz que a senhora não consegue entrar, não aceita. Não sei o que está acontecendo aí no teu debate, canda mais. Eu estou aceitando, reverenda, claro. Eu te convidei para entrar. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres nessa manhã. E debaste canta mais, churicanta tu temaste cai. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o nome de Jesus. Agora Oh, entrei. Que dificuldade. Rapaz. então é porque a bênção é grande, né? Amém. Então, Amém. pastora, sem mais delongas, que todo mundo que está aqui já conhece a gente, já sabe por que, que nós estamos aqui, né? Eu acordei de madrugada, perdi o sono, fui orar e Deus me mandava falar, me mandava ir para Jeremias 33, que é muito conhecido, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei Isso. coisas grandes e firmes que não sabes. E Deus falava assim para mim: a sua geração não sabe clamar, não sabe o que é agonizar, porque clamar é agonizar na presença de Deus. Clamar é pedir ajuda do alto. A nossa geração está buscando autoajuda. A nossa geração deveria buscar ajuda do alto e não autoajuda. A nossa geração não pede socorro ao Senhor. Pede socorro para o médico, pede socorro para o empresário, pede socorro para o pastor, mas não pede socorro para o Senhor. A nossa geração Isso não se mesmo. arrepende. A nossa geração não busca o perdão pela frieza que essa geração tem, justamente ao não defender o justo, o pobre, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. E por causa dessa frieza toda, é que nós estamos perdendo a oportunidade de fazer a maior revolução de amor da história do continente africano. Olha, foi postado um vídeo agora do batismo lá das mulheres muçulmanas que se converteram lá, as turcanas, né, aquelas que têm aquele colar, desde pequeno coloca aquele colar no pescoço, parece uma prisão, né? Porque o pescoço delas cresce tanto que se tirar o colar, quebra e ela morre. Então, muitas delas vão ter que ficar com esse colar pro resto da vida. E nós temos a liberdade de levantar aqui, tomar o nosso café, né? Temos a liberdade de abrir a nossa geladeira e ter o alimento. Então, nessa manhã, pastora, reflete um pouquinho sobre Jeremias 33 e exorte-nos, a todos nós que estamos aqui, a verdadeiramente entender o que é o clamor, o que é clamar, o que é pedir socorro e ajuda. Não só para você, mas principalmente para quem não tem nada agora, uma hora dessa para comer. Agora de manhã, nós vamos enviar ofertas já, graças a Deus. Mas a necessidade é muito maior, mas é muito maior do que o que nós Sim. temos nos nossos caixas.
Ó, tá aí o Amém. reverendo Adeildo Silva, se ele quiser entrar com a gente também, Eu amo aí muito, é forte. eu amo, eu amo muito essa passagem de Jeremias, até porque foi num momento em que eu fiz um clamor de 30 dias, clamando ao Senhor, que o Senhor mostrou o que estava dentro de mim que eu não sabia. Certo. Às vezes a gente pensa que clamar ao Senhor é só para o Senhor mostrar o financeiro, mostrar. Não, o Senhor mostra tudo. A E frase para a nessa, senhora refletir é: a nossa geração não sabe o que é agonizar na presença de Deus. e não sabe não, Isso é que é clamar. O resto é tudo oração, clamor é outra. Clamar é porque agonizar na presença de Deus desesperadamente, pedindo socorro, perdão, é ajuda isso e mesmo. Quando a direção. gente, é por isso que diz, ó, diz assim, né? Primeiro, quando ele fala, clamar é um ato de dependência de fé. É buscar com sinceridade e intensidade. Não é só apenas um simples pedido, não. Um simples pedido a gente faz, mas é um grito de socorro. É por isso que Jeremias, ele estava detido em uma prisão. Ele estava em uma situação que parecia o quê? Sombria. Para ele era uma situação que, para ele clamar, ele ser profeta dentro daquela situação que ele estava, mas ele precisava gritar. Gritar porque, além do que o Senhor estava dizendo, Jeremias, clama. O Senhor estava falando o quê? Tem, tem esperança, tem uma promessa. E você precisa o quê? Dar o grito, como você falou aí, dar um grito, agonizar, dar um grito de socorro na presença do Senhor. É reconhecendo que somente Ele pode ouvir a nossa oração, o nosso clamor. É você gritar. Teve uma vez que tem uma pessoa que estava passando por uma situação e estava tudo fechado dentro da casa dele. Sim. Ele não tinha nada dentro da geladeira. E era um homem que tocava, era uma família que estava na presença do Senhor. E o Senhor falava assim para mim: diga a ele que grita nos meus pés. Deixa eu Aí, repetir, pastor, o que Deus falou para mim comigo na madrugada. A geração, a sua geração, incluindo a mim, a senhora e todos que estão aqui, não sabe o que é agonizar na minha presença. Vocês não chegam nem perto do que é agonizar na minha presença. é forte. Essa é uma manhã que é para ensinar a todos nós, como John Bunyan, que passou 18 meses agonizando na presença de Deus, como George Miller, que vivia de joelhos agonizando na presença de Deus, e aí construiu aqueles orfanatos enormes. Nós queremos aqui fazer o que George Miller fez, mas temos que pagar o preço. Eu não pago o preço, eu preciso pagar o preço. Jeremias 33:3 está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e não sabes. Deus tem usado verdadeiros profetas para dizer para mim que não se trata de outra coisa que não ser depender do Senhor para receber tudo que o Socorro África precisa. É um reconhecimento, né? Então, essa falta de agonia, essa frieza tem que ser quebrada aqui nessa manhã. E vai ser quebrada aqui nessa manhã. E como você faz? Buscando, Clamando. clamando, descendo. É porque eu quero que saia daqui, pastora, definindo com as pessoas que estão aqui o que é clamar. Clamar não é orar. Não, Clamar é não é gritar. É um pedido de levantar os braços socorro. lá num culto público. Clamar Não. é agonizar na presença de Deus, desesperadamente pedindo ajuda, socorro, se arrependendo e É, buscando um, perdão. uma situação de desespero. Eu reconheço que eu preciso ficar desesperado para ver se Deus dá uma solução para a minha vida. O É Salmo isso que é trinta e clamar. quatro, o Salmo 34 diz assim, Sheika da Bacochecai. 34:17, quando a gente é uma situação de desespero, a gente se desespera e a gente tem que, não é, como você falou aí, não é orar uma oraçãozinha, é clamar várias vezes, é descer na presença do Senhor, é reconhecer,
que só Ele pode chegar e mudar essa situação. É dependência de Deus, né? É dependência de Deus. É isso aí, Ana, é sentir as dores, é se colocar no lugar do outro, né? Salmo 34, versículo 17, diz assim, ó. Versículo 17. Sim. Suplicam o justo, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Uau. Aleluia. Obrigado, Jesus. Por quê? Porque nós temos que suplicar. Quando nós, Agonizar. é isso aí, Essa é a palavra, entendeu? Que tem que ficar gravada aqui. na Agonia. fé. Então, Você já seja sentiu agonizado. agonia quando você estava com o teu filho, talvez lá num hospital, sem saber qual ia ser o diagnóstico médico? Já sentiu isso? Sim, Eu já senti com o Paulo, meu filho mais sinto velho. a dor, sinto Ele caiu, ele tinha desespero, tomado um tombo, ele não sinto. parava de sangrar pelo queixo. O médico atendeu, eu desmaiei quando eu vi o queixinho da criança. E o médico lá, calma, calma, pai, calma. E eu não. Eu estava clamando, eu estava agonizando, eu estava de joelho, eu estava chorando. Senhor, não deixa meu filho ficar machucado, cuida do meu filho. Meu Deus do céu, eu sei, a gente sabe quando realmente a gente está agonizando e quando a gente está simplesmente Orando. protocolando, né? Fazendo um protocolo. Não é isso que Deus quer de nós. Ele está dizendo aqui, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. E no caso específico nosso aqui, é clamar pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado. É clamar por aqueles africanos que não estão recebendo o alimento. É clamar por aquelas pessoas e agradecer a Deus pelos batismos que estão tendo em massa de pessoas muçulmanas, graças ao Deus de Israel que nos elegeu para cuidar deles. E parar de ser egoísta e só pensar em nós, pastora. Pelo amor de Deus, nós temos tudo. Nós temos tudo. A senhora está aí, eu sei, tenho certeza que todo mundo tem problema, mas a senhora está aí, tranquila, protegida pelo seu marido, pelo seu lar, pelo ter o privilégio de ter um filho maravilhoso, meu netinho. Tem comida na geladeira, tem um teto sobre a sua cabeça, tem um pastor, no caso que é o seu marido, que cuida de você. E aí nós ainda ficamos naquela, ai que luta, ai minha vida é uma luta, sua vida é uma glória, a sua vida é um privilégio, a sua vida é um bônus que Deus está te dando hoje de manhã, de lhe dar um bom dia, como diz a Elvira. Quantos não tiveram o privilégio de dar bom dia hoje? Você me deu um bom dia hoje. Você que está aqui, meu irmão, você que está aqui, me deu um bom dia hoje. Roberto Antônio da Costa, engenheiro, aí, de Pato Branco, tchê. Cadê você, Roberto? Que Aqui, ó. o pobre está clamando por você, Roberto. Que nasceu para cuidar do pobre e da viúva. Nasceu para clamar pelo pobre e da viúva. Você que está aqui, Fátima Franca, foi feita por Deus para agonizar na presença. Você, Ana Otto, você foi construída pelo Senhor para agonizar na presença de Deus. Ana agonizou na presença de Deus. A gente vê que Ana, ela agonizou na presença de Deus. O desespero de alma, a dor. Ela foi uma que agonizou. Quando ela subiu para clamar ao Senhor, que o Senhor viesse dar seu filho. Então ela agonizou. É por isso que Ana, ela diz, não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão, olha que interessante, dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana estava agonizada. Basta e canta mais, Ana estava desesperada. Ana estava, aleluia, sentindo a dor, aleluia, de não poder naquele momento gerar. E a dor de ser afrontada. Então, tem momento que nós nos agonizamos mesmo na presença do Então, deixa eu te Senhor. perguntar uma coisa. Aqueles dias que Jesus agonizou naquela cruz, que ele chorou lágrimas de sangue, que ele se entregou por nós, a gente merecia aquilo? Não. Tinha
Tinha alguma necessidade? Deus tinha alguma obrigação de fazer aquilo? Não. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, puro, perfeito, imaculado, sem pecado, morreu a morte que os assassinos, os ladrões, os bandidos morreu. Os romanos crucificavam os ladrões, os assassinos, os bandidos, os pedófilos, os estupradores. Eram esses os homens que eram condenados à cruz. E o Salvador veio. Olha o que ele diz, você falando de Jesus naquela cruz. Então, olha aqui, olha. E em grande agonia, Lucas, capítulo 22, versículo 44. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Mais intensamente. Mais intensamente. E o que acontece? E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Foco. Dizer, quanto mais agoniado, mais ele orava intensamente. Por quem? Pelas vidas. Qual texto, missionária? Ele está em Jeremias 33:3, mas o que Deus mostrou é que Que a nossa geração não sabe o que é agonizar na presença de Deus. agonizar. O Só que que a aí eu peguei igreja, esse versículo também quando o que na Jesus igreja é se... ensinado como clamor não tem nada a ver com clamor. Fazer uma oração não é clamar. Cantar um louvor não é clamar. Levantar a mãozinha lá no domingo porque o pastor mandou não é clamar. Quantas Clamar é vezes, pedir ajuda desesperado, pedir socorro, se quantas vezes a gente arrepender, não fez isso? Quantas vezes eu já me pedir fiz perdão. isso? Quantas vezes, missionária, tu não já desceu dessa forma? Pois Em é, desespero, pois é, gritando. pois é. Desespero de alma, E aquela isso tem que ser uma oração. prática diária na nossa vida. Tem que ser o dia inteiro, toda hora, para ver se a gente recebe a misericórdia de Deus. Sabe a frase que Deus me deu, pastora Ellen, pastora Rose? A sua geração não sabe o que é agonizar na minha presença. Sua geração não tem a menor ideia do que é agonizar. Vocês pensam que sabem, mas não sabem. Bom dia, pastor Nessa Lúcio. manhã aqui, presta bem atenção, todo mundo que está aqui, que é na autoridade de quem recebeu a bofetada. Porque quem tem mais autoridade para pregar é o que recebe a paulada. E a paulada quem recebeu fui eu aqui. Vocês duas me ajudem aí, porque Deus está dizendo aí, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Nós estamos pedindo para Deus abençoar o Socorro África, mas Deus só vai abençoar o Socorro África no nível que Deus quer, levantando aqueles big empresários que vão despejar milhões lá na África, levantando pessoas físicas, pessoas jurídicas, igrejas para nos ajudar a fazer a maior revolução de amor, quando a gente que está aqui descer na presença de Deus e gerar isso com lágrimas, com clamor, com arrependimento. Aí Deus vai responder. Estou errado, reverenda Hélia? Toda Estou busca, errado ou estou certo? toda ação tem uma reação. Quando se busca, quando se bate, a porta se abre. Quando se busca, se acha, né? É uma geração de... Eu achei interessante essa frase aí, como é toda o quê? Toda geração Não é uma frase. Na verdade, o senhor falou para mim. A falou para sua mim, geração não sabe. não sabe o que é agonizar na minha presença. E aí eu fui ver o que é. Eu também não sabia o que era agonizar na presença de Deus. Aí eu entendi que é clamar. Clamar é agonizar. Aí eu entendi que John Bunyan, que foi um dos maiores avivalistas do século XVIII, durante 18 meses não conversou com ninguém, só clamou. George Miller, aquele pastor alemão que organizou os maiores orfanatos de Londres, quando ele morreu, os órgãos dele estavam todos fora do lugar, porque ele passou a vida inteira
de joelhos, agonizando na presença de Deus, para Deus mandar os mantimentos que os 10 mil órfãos precisavam lá do orfanato dele. É porque ele sentiu a dor ele Porque a estava sentindo a nossa dor. geração não é o excesso de luta, é o excesso de conforto. Esse é o problema da nossa geração. Pode falar, pastor Hélio. Eu estou assim, pegando Agitado. fogo aqui. Agonizar. Vamos lá. Você achou, missionária Rosa, a origem aí de agonizar? Você viu? A palavra raiz, pastor falou aí que procurou é clamar. Clamar é agonizar. Clamar é pedir socorro, é pedir ajuda, é pedir Agonizar perdão. é uma agonia que vem de dentro do coração. Quando a gente se sente. Lê aí em Jeremias 4, versículo 19, o que é que fala, missionária Ela. Minha Bíblia, amor, minha O Bíblia, por debaste favor. é cantar Jeremias mais. 4, versículo Lá no 19. Guardiano, por favor. A grande. Pastor Lucas também está aí. Jeremias 4,19. É verdade, pastor Lucas. Nossa A minha geração angústia, parou de sentir as dores de parto. Nossa a geração parou. minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Uau! Clamar significa colocar tudo para fora, a dor que eu estou sentindo, não querer mais sofrer. É sentir a dor nas paredes do coração. Meu Deus do céu. Agonizar é sentir as dor nas paredes do coração. Meu Deus do céu. Como a gente é superficial, gente. Meu Deus do céu. Eu Que tenho não pode nem. vergonha. Ó, chegou a É mim uma contestar. vergonha. Uma Aqui vergonha. como é que diz a mim, ó. Ai, ai, que angústia, que tormento em minhas entranhas. Chego a mim contorcer por causa desta dor, que Meu Deus. sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento e não posso me aquietar e ficar em paz. Agonizar, eu pedi ao pastor Fábio para abrir aqui, está dizendo assim. Significa estar em um estado de grande sofrimento, seja físico ou mental, geralmente nos momentos finais da vida. Ou Isso aí. seja, a palavra vem do grego, que significa luta ou combate. Por isso, agonizar é frequentemente associado à ideia de uma luta contra a morte ou um esforço final. Ou seja, Jesus, ele na cruz do Calvário, entre a vida e a morte, entre finalmente, entre a Jeremias dor, em 4,19. Jeremias, espera aí. Estão perguntando qual é o versículo aí. Jeremias 4,19 e Jeremias 33,3. Pode continuar, reverenda. Então, a gente percebe que agonizar significa uma dor externada, já no seu último estágio de dor, certo? Você já viu uma pessoa sofrer uma intensa dor, ela coloca para fora. Hum. Ela coloca para fora. Então, agonizar no sentido literal da palavra de Deus é dar vida, é sentir a dor, é dar vida pelo outro ou pelas almas, né? Então, quando eu externo, que eu estou sentindo dor, chego no último estágio, é quando eu agonizo, é quando eu chego nos finalmente, é quando nós temos uma certeza que ali, certo? Ou do final da sua vida, no final da estrada, você está para tudo ou para nada. Ou é tudo ou é nada. Jeremias 4 e quanto, pastor? 19. Deixa eu contar. E tem Jeremias também 4, Deixa eu 31 contar uma diz. experiência que eu tive com Deus há 3 anos atrás, que eu acho que vai ajudar você que está aqui. Isso aqui é forte, Eu viu? estava no centro de Palmas, capital do Tocantins. Eu estava a pé porque eu tinha deixado meu carro para trocar o óleo. E Deus falou: para, ali no meio de uma esquina, para, porque eu vou te mostrar em tempo real como um órfão morre de fome na África. Presta atenção.
E aí a minha visão se abriu. E eu vi uma criança de 12 anos de idade. Deus falou, essa criança tem 12 anos de idade. Do tamanho da minha neta de 6 anos, deitada num chiqueiro. Sabe o que é chiqueiro, né, pastora? Onde o Uhum. porco Uhum. vive, come, defeca. Estava lá, ele deitado lá, morrendo de fome. E um anjo do Senhor do lado dele, que não fazia nada, só ficava olhando para ele. E a fome, ela não mata de uma vez. Ela faz a pessoa agonizar. Por isso que eu entendi isso. Ele estava agonizando lá. Ele ia e voltava, desmaiava e voltava, desmaiava e voltava, até que teve uma hora que ele não voltou mais. E aí, o anjo estende a mão, ele se levanta para ser levado para a glória. E eu assistindo essa cena, eles não estavam me vendo, mas eu estava vendo eles. E aí ele pergunta para o anjo, por que você não trouxe pelo menos um pedaço de pão duro para mim? E o anjo rapidamente respondeu, eu só sou um anjo ministrador. Eu pedi para papai, usou essa palavra, eu pedi para o papai, através de várias famílias aí na terra. Mas eles estavam tão ocupados com as coisas deles, que eles não me ouviram. E aí a visão se fechou. É o que acontece com as pessoas que entram aqui, por exemplo, que são convocadas para clamar no dia seguinte e não voltam, só vem hoje, não volta amanhã. E são convocadas para compartilhar essa live e não compartilham com ninguém. Ou são exortadas a semear parte dos seus recursos para matar a fome do órfão e da viúva e saem da live. E não ofertam. São essas pessoas as responsáveis pelos milhões e milhões de africanos que estão morrendo de fome. Enquanto Quando nós eles. temos sobras nas nossas geladeiras. Pastor, agora a pessoa tem que ter a consciência valendo aqui. Por quê? Tem que entender aqui que tem gente que sabe o que deve fazer, mas não faz. Tem gente que não faz porque não pode. Então, o Não, tem nosso gente que dever não faz aqui é porque não quer, pregar. pastora. Desculpe, mas não é que não pode. Lutero, Mas não aí a tem ninguém aqui cobrança. nessa live que não possa fazer algo. Mas a cobrança não vem, a cobrança vem do próprio Deus. Agora, deixa eu só Exato. lhes dizer aqui, ó, Jeremias Eu não 4 e tenho nada a ver com 19. isso, não. Eu só estou É aqui como verdade. mensageiro. E isso, é isso que nós, Vocês também. é isso que o povo, que a gente quer que o povo entenda, É Deus entendeu? que está falando isso aí, não sou eu, não. É minha boca só está se movendo aqui porque a vontade que eu tinha era nem ter levantado da cama hoje, depois dessa paulada que eu recebi. Entendeu? Jeremias 4 e 19. Eu não sei, a pastor leu aí a tradução, mas vamos lá. Ai, meu coração, tá com ponto de exclamação, é assim? É, Eu me contorço em dores. Meu coração se angustia dentro de mim. as Não paredes. posso, As não paredes posso, do coração. não posso calar-me, porque ouviste, ó minha alma, o som da trombeta e o alarme de guerra. Isso aqui, o próprio Jeremias, ele está escrevendo um texto bíblico para que você possa entender o lamento antes do cativeiro de Judá e a visão da devastação da terra após a invasão do rei da Babilônia. A dor que vem antes, a visão que ele vem antes, ele está se contorcendo as paredes do coração, a dor da alma. Ou seja, Jesus, quando ele está no Gólgota, orando, ele vai fazer uma oração e ele diz assim, ele sente essa dor aqui. Essa dor que o pastor falou aqui, como é a palavra, pastor, que o senhor falou, que Deus fez com Agonia. ele? Agonia. A dor da agonia. Ele viu, a Bíblia diz que ele viu, ele sentiu. O capítulo 4 e 19 de Jeremias está dizendo aqui que eles estão vendo, o profeta está vendo o cativeiro todo de Judá, ele vê a visão da devastação, da invasão do rei da Babilônia, depois que ele vai invadir, o coração dele vai doer.
Por quê? Porque eles vão invadir, eles vão entrar dentro do templo, eles vão roubar os utensílios, eles vão tirar toda a riqueza, ele vai matar o povo, vai tirar o povo da terra do seu Deus, vai levar o povo para o cativeiro, para viver na Babilônia. Então, Jeremias tem essa visão e as paredes do coração dele dói. Vamos lá. Jesus no Getsemane, quando ele orava, ele sentiu essa agonia. E o que foi que ele disse? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Quando ele orava, ele sentiu a dor da cruz. Ele sentiu os algozes da cruz. Ele sentiu as dores da cruz. E ele faz uma oração. Ele está agonizando porque ele está sentindo. Então, o que Deus falou para o pastor foi que essa geração não sabe o que é as dores, ou seja, a agonização, sentir nas paredes do coração o que é uma necessidade. Então, no texto bíblico, no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus dizendo, se possível, ele agoniza. Passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. No Velho Testamento, nós vemos o profeta Jeremias tendo a visão do povo levado a cativo para a Babilônia. E no meio deste cativo, nós vamos perceber que ele vai enxergar o depois, ou seja, ele está sentindo a dor de pessoas que vão ter abandono, de pessoas que vão ficar sem o seu teto, de pessoas que vão perder seus parentes, de pessoas que vão perder a sua identidade, vai perder o seu endereço, vai perder a estadia. Então Jeremias está aqui desolado e com dor da alma, agonizando, porque o povo tem hoje, mas não está sentindo o que ele está sentindo, porque o que ele está vendo é no profético, é o sentir, é se colocar no lugar, é dizer, Deus, se o povo não se acordar, vai acontecer, o povo vai ser levado para a Babilônia, é isso que eu estou vendo. Pai ficar sem filho ficar sem pais, o povo vai viver escravizado. A dor das paredes da alma de Jeremias agora grita. Ele vai colocar para fora. Ele vai dizer, Deus tenha misericórdia. E Jesus, na mesma oração, no mesmo clamor, na mesma intensidade, Jesus vai se posicionar e dizendo, Pai, o que eu estou sentindo é forte, ele agoniza. As paredes do meu coração estão agonizando. Toda pessoa, lá no final da sua vida, em uma doença, no ápice de morte, ele sente que vai partir, então ele agoniza. Por que uma pessoa, quando está chegando no final da vida, ele tenta se retratar, ele tenta chegar mais perto de Deus, porque ele vai sentir a agonia, a dor da morte. Ele está agonizando, então ele toma uma decisão de orar. Aí eu fico pensando, e por que nós não oramos com tanta intensidade quando nós estamos com saúde? Para que a gente possa orar e interceder pelo dia da agonização. Porque o próprio Jesus está dizendo assim, olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Tem hora, pastor Marcos, que Deus não vai permitir, por mais que você ore, por mais que você jejue, mas aquilo que você precisa passar, você vai passar. Por quê? Porque vai servir de marco para muita gente. E se ele resolveu deixar o filho dele para salvar a muitos, e se ele resolver deixar a sua história para marcar legado, para marcar vida, ou seja, esse projeto Socorro Acre, o senhor está na frente aqui, pastor Elvira, nós estamos aqui segurando suas mãos. E se ele resolver deixar o senhor com esse legado, deixar o senhor muitas vezes sentir essas dores de parto. Por quê? Porque essas dores na parede da alma, ela vai gerar fruto. As dores na parede da alma, ela vai gerar uma continuidade genuína para um legado justo, para a salvação de muitas pessoas. Por que agonizar? Por que o povo nessa geração não agoniza? Porque o povo está acostumado no iFood, no fast food, no automático, apertou aqui, já aconteceu. Então ele não está acostumado Igreja a passar equipada pelas com ar-condicionado, com melhor som, poltronas. Pastor e a pastora
chique, né? Você É isso está com aí. calor, ó, você está com calor, abre um ar-condicionado, resolve o problema. No deserto, e não era no automático, eles tiveram que orar e a nuvem teve que descer. Sala VIP dentro das igrejas. Então, é o que você vê hoje. Você vê a Acho que pessoa é uma pessoa que fica na área VIP vai clamar, vai agonizar, né? que não agoniza. É zona de Não, conforto. a pessoa A dá pessoa está autógrafo na na área. zona de conforto. E para Eu você estava sentir eu as tava numa paredes do igreja lá coração, nos Estados Unidos, e o pastor até nos honrou demais lá, e tinha um monte de celebridade lá dando autógrafo na igreja. Entendeu? pois é uma geração que vai no automático. Ó. Eu fui conversar com o pastor, eu falei, esse povo aí que está aí, sabe por que eles estão aí, pastor? Ele falou, por quê? Porque eu falei, porque os brasileiros cansaram deles já. Por isso que eles estão aqui. Essas cantorinhas aí, esses cantorzinhos aí, que ficaram milionários vendendo disco para crente. Que tenha telão, que tenha. Só que você não pode perder a essência. O problema é que a zona do conforto faz com que. É pecado ter, meu amigo, é Ah, sabe o que o pecado pastor falou você. para mim? Ele falou, É amém. pecado você. Sabe fazer o quê? É você se deixar barganhar. Você não é. Você já foi comprado, você é incomprável, filho. Você não pode se deixar se influenciar. Porque você é uma influência. É pecado. Pecado é você fazer da mesma forma. Se ele quiser estar lá, que esteja. Mas eu, não. Eu sou diferente. Você tem que dizer isso a você mesmo. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me policiar. Eu preciso ficar de pé. Eu Tem preciso que virar essa entender. câmera aí. Pode continuar, pastora. Então, agonizar, bom dia, missionária Ana. A gente precisa entender o que é agonizar, o que é vencer as barreiras, o que é no final da vida. Se o Senhor falou que essa geração não sabe o que é gerar, porque agonizar, toda mulher que vai parir, eu tive dois normal e um cesáreo. Toda mulher que vai parir, ela tem dores. E é nas paredes da sua alma, que o primeiro que eu tive, deu vontade de matar meu marido. De tanta dor. É as paredes da alma. E eu dizia, meu Deus, nunca mais eu quero passar por essa dor. Só que quando a criança nasceu, mudou tudo. Você esquece da dor. Porque é uma promessa. A conclusão da promessa, por mais que você tenha vivido e sentido nas paredes do seu coração a dor, ela vai gerar uma leveza quando a promessa está feita, quando a promessa está cumprida. Dos dois meninos, eu entrei no hospital chorando e saí sorrindo. Diana, eu entrei para fazer uma cesárea, entrei sorrindo e saí chorando. Entende? Então, agonizar pelas paredes do coração significa gerar e depois parir. Porque a dor do parto dói. Hoje se coloca anestesia, abre lá. Eu tive parto normal. Pense numa dor infeliz. Pense que eu provei o que a Bíblia diz. Senti dores de parto no âmago da minha alma. E em Jeremias fala, viu? Em Jeremias 4 fala que é igual a uma mulher quando está em trabalho de parto. Aí, tá Eis que vendo? ouço um grito como de uma mulher de trabalho de parto, com agonia de uma mulher ao dar à luz ao primeiro filho. Aleluia. Ana, É forte. você está acompanhando desde o Aleluia. começo? Eu acho que eu peguei a parte principal toda e eu pedi para entrar só Sim, para contribuir com uma coisa. por Eu favor. acho que Você, a, como a gente profeta, precisa precisa contribuir aqui. entender, Sim. a gente precisa entender que o clamor, ele não surge da minha emoção. Não. Ele surge da minha rendição ao Espírito Santo na hora da oração. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, quem nos ensina a orar, quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo.
Então, a gente ora em línguas, oração em línguas é o básico de todo cristão, amém? Oração em línguas é uma coisa que a gente tem que praticar todo santo dia. Mas a oração do clamor é uma oração que surge do Espírito para nós. Por quê? Porque quem sabe a hora das dores de parto é o Espírito Santo. Eu não tenho esse gemido em mim. Não. Eu não tenho esse gemido em mim. Certo. Esse gemido me vem do Espírito. Por quê? Porque eu me rendo a Ele, para que Ele mova a intercessão, para que Ele mova a oração. Então eu não oro aqui com a minha cabeça. Eu oro com aquilo que Ele me enche. A oração de clamor, geralmente, ela vem. Ou ela vem da sua dor emocional, porque você está numa situação como o pastor Marco contou aqui, com o filho. Mas esse que vem pelas nações, esse que vem pelas almas, essa dor que Paulo fala nas cartas, olha, filhinhos, eu estou sentindo novamente as dores de parto por vocês, porque é isso que Deus está chamando, está nos chamando para sofrer as dores de parto novamente, por nós mesmos, porque nós não crescemos, porque nós não saímos do leitinho, porque nós continuamos movendo aqui, achando que a gente move pela nossa vida, e não pelo reino. Então, quando a gente começa a entender que é pelo reino, não é por mim, eu deixo que o Espírito Santo interceda através de mim. E aí ele me enche com clamor, ele me enche com uma dor, ele me enche com um choro que eu não entendo. O clamor, ele vem primeiro com um choro que eu não entendo. Com um mover do Espírito tão forte que parece que vai arrebentar as nossas entranhas. Basta canta Maia, Shuricanta. Isso é o quê? Isso é trazer as promessas que Deus já deu, porque as promessas já foram dadas no reino. Toda a bênção já foi dada no reino. Por que a gente não vive a bênção? Porque a Bíblia diz que nós pedimos mal, porque nós pedimos para as nossas necessidades, e nós não pedimos pelo reino. Quando nós começamos a pedir, Espírito Santo intercede através de mim pelo reino, ele começa a trazer as dores de parto. E as dores de parto é o quê, gente? É o juntar o tempo de Deus, o kairós de Deus, com o cronos na terra. Então, é quando eu alinho os relógios. Qual é o ponto de partida? Ponto de partida. Vamos ensinar aqui para todo mundo. Primeira coisa. Ponto de partida? Ore em línguas. Não existe um mover do Espírito Santo que não te encha primeiro. Primeiro ele trabalha em você, para depois trabalhar com você pelo reino. Segundo, na hora de orar, peça para o Espírito Santo, eu me rendo a ti, ora através de mim. Ore através de mim. Me traz a revelação da oração. Por quê, gente? Porque senão a gente ora aqui com a minha mente. E com a minha mente eu oro no nível do meu horizonte. O meu horizonte é a minha casa, a minha rua, as pessoas que eu convivo. Não são as nações, não é o povo da África. São vários países africanos, cada um com uma cultura diferente. Eu não sei a necessidade deles. É uma ilusão minha achar que a minha oração aqui vai cobrir a necessidade deles a partir da minha realidade. Mas o Espírito Santo sabe. Eu não sei mas o Espírito Santo sabe. Então eu preciso me render na oração. Deixar que o Espírito Santo interceda através de mim, que ele traga as palavras na minha boca, que ele me encha para que saia. Isso é só pela África? Não, gente, é pelo Brasil. Entenda, a gente não ora pelo Brasil, pelo noticiário da TV. A gente ora pelo Brasil, pelo noticiário do céu. Porque o tempo do céu é anterior. A Bíblia diz que o que nós vivemos aqui são sombras. Se é sombra, é porque a luz já bateu em algo que já foi feito, que já está feito. Então nós precisamos entender que cristão não vive no tempo daqui, vive no tempo do céu. Nós precisamos comer comida sólida. Não é para ficar aqui, olha como Deus está usando essas mulheres aqui. Não é para fazer isso, não, é para fazer o que está sendo ensinado. Só isso. Isso. É para ser igual a nós. Amém? A gente quer todo mundo movendo do céu para a terra. Por quê? Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu não estou aqui embaixo pedindo para um Deus que está lá em cima. Eu estou conectada a esse Deus. Eu estou conectada a Jesus Cristo. Eu sou o corpo de Cristo.
Ele é a mente. Então eu sigo o que ele manda. Gente, a vida cristã ela é simples. Sim. Ela é simples. É ouvir e obedecer. Não tem nada de extraordinário. É conhecer essa glória e viver nessa glória. Pronto. O problema é que a gente quer viver na terra, querendo puxar a glória do céu para a terra. Não, a glória está no céu. É a gente que sobe no céu e abençoa a terra, porque a gente é a luz do mundo. Graças a Deus. Por quê? Porque eu sou o conector. Nós somos os conectores que unem o céu na terra. A bênção do Senhor sou eu, é você. Abraão é a bênção. Nós estamos sobre a bênção de Abraão. Então a bênção somos nós. A bênção não vem sobre nós. A bênção somos nós. Por quê? Porque nós somos essa conexão do céu com a terra, essa unidade com Cristo. A Bíblia diz que o povo está doente por falta de quê? Por falta de unidade. Por falta de entender a unidade. Porque é a minha unidade com Cristo que me une ao meu irmão. Que faz eu parar de lutar por mim mesmo e lutar pelo reino. Nós somos uma família. Amém? Então, o povo da África, eles não são os pobrezinhos da África, não. Eles são os meus irmãos. Uau. E você deixa o seu irmão passar fome, você me deixa. Por quê? Porque é minha família. Então ele não é o pobrezinho que eu estou indo resgatar. Não, ele é minha responsabilidade, porque ele faz parte da minha família. Yes. A minha família de Cristo. Então, quando eu vejo o mendigo na rua, é minha família. Por quê? Porque Jesus morreu por ele, querido. Quando você vai no presídio, Deus fala, vá no presídio. Por quê? Porque aquele assassino que está lá, aquele estuprador, é família. Porque Jesus morreu por ele. Alguém aqui escreveu aqui no início da live que tem um monte de... que não é só lá na África, que lá no Rio Grande do Norte tem um monte de gente morrendo de fome. Então vai lá e ajuda eles. A gente precisa entender isso. Nós somos um corpo. Quem é que está te proibindo aqui de ajudar os irmãos que estão passando necessidade lá no Rio Grande do Norte? Nós ajudamos cada um vai pro seu chamado. Quem aparecer na sua frente, você ajuda. Isso. Então a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente acha que o clamor é o clamor só meu, da minha dor, do meu anseio. Não, a gente precisa crescer, queridos. É a nossa família em Cristo Jesus. Nós somos uma unidade em Cristo. A dor de Jeremias era para uma nação inteira. Ele escreveu um livro de lamentações. E Daniel sofreu pelo rei da Babilônia. E morreu, Jeremias morreu sem ver uma profecia sequer dele cumprida, nenhuma. Só se cumpriu 200, 300 anos depois. Abraão é o pai de nações que teve os filhos lá e o filho da promessa. A gente precisa compreender que é muito maior do que nós. Quando a gente entende que é maior do que nós, a gente entende que a gente pertence a algo extraordinário. E é isso que eu quero trazer para vocês. O clamor não é uma dor que eu vou forçar essa dor. Não. O clamor, ele vem do Espírito Santo através de mim. Pronto. Então a gente precisa entender que a gente pode muito mais do que a gente acha. Se a gente se render ao mover do Espírito Santo. Se a gente realmente entender que é Deus que faz, que é Deus que move. E a única coisa que Ele quer é um canal. Amém? É que a gente seja esse canal. Do céu com a terra. E que a gente deixe o Espírito Santo dar em nós as dores de parto. Amém. Querida, eu vou te dizer, eu já senti várias vezes esse clamor. Várias vezes. Não é fácil. Não é fácil. Não, mas eu vou te dizer, a bênção é tão maravilhosa depois. Quando você vê que aquilo veio para a terra, quando você vê aquilo sendo concretizado, querido, você se sente a pessoa mais chique do universo. Você fala assim, eita, papai, que andar contigo é chique. Eita, que é bom andar com esse Deus. Eita, que é bom poder participar dessa glória. De ver as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo salvas. Porque você um dia dentro do seu quarto secreto, sozinho, ninguém viu. Ninguém viu. Deus te usou lá dentro. Ele achou em você alguém que ele podia puxar a bênção que está no céu para a terra. Graças a Deus. O quarto secreto é a chave da gente ter uma igreja triunfante.
Porque sem clamor, sem dores de parto, ninguém nasce. As almas perdidas não nascem num culto onde se levanta a mãozinha e diz, eu aceito Jesus. Não. Ele nasce no quarto secreto, com pessoas escondidas, com choro, com pranto, clamando pelas almas perdidas. É nisso que nós precisamos entender e crescer, igreja. Porque Amém. senão a gente vai viver como meninos e nunca a gente vai ser um Paulo. E nunca a gente vai ser um Jeremias. E nunca a gente vai ser uma Ana. Porque a gente está sempre achando que a gente é a mulher do fluxo de sangue. E nunca é um discípulo, nunca é Pedro, e nunca é João. Yes. A gente precisa sair da posição de pedinte. O pastor Marcos tem uma pregação que eu gosto muito, que é a diferença de consumidor e semeador. A gente precisa entender que a nossa posição de crente maduro é daquele que carrega as dores de Cristo. Sim. É daquele que é o intercessor como Cristo é, que chora pelo povo, que clama pelo povo, que vai pela cruz. Cada um pega a sua cruz e segue a Cristo. Sim. Então, é esse o movimento que eu queria contribuir aqui hoje. Eu já tenho que sair, pastor Marco. Eu tenho que trabalhar. Mas eu queria muito dizer isso. Para você ter o clamor do Senhor, você tem que se render ao Espírito Santo para que ele interceda através de você. E ele está doido para fazer, viu? Saiba disso. Deus te Ele está abençoe. doido para fazer. Bom trabalho. Beijo, a paz, Senhor. Tenha um dia abençoado. Orando então essa live. Eu vou fechar orando. Paz. Irmãos, vamos orar. Vamos fechar essa live agora, então, orando. Amém? Para que o Senhor possa realmente operar as bênçãos que Ele prometeu para nós, né? Vamos clamar. Pai, eu quero te agradecer pela maravilhosa live, pela vida da pastora Hélia, pastora Rose, pastora Ana, e tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa manhã. Pastor Lucas, entra aí para pedir a bênção apostólica para nós, porque foi muita luluzinha aqui, é bom um bolinho entrar aqui para terminar. Entra aí para nos dar a bênção apostólica, e eu quero pedir que você nos ajude nessa manhã, pastor. Deu para entender bem tudo que foi pregado aqui hoje, não foi brincadeira não, né? Foi forte, foi forte. Eu peço a você que ore pelos ofertantes, por aqueles que vão fazer a sua semente nessa manhã para a África. Esse é o mês de Elul, né? Mês de renovo e multiplicação. E então eu te peço que ore pelas ofertas que vão ser lançadas agora, os que se manifestarem, que entenderam aqui tudo que foi ensinado aqui, que vão se colocar no lugar de quem está passando fome uma hora dessas lá na África, se manifeste aí dizendo, eu vou semear hoje, pastor, eu vou dar uma linda oferta de amor hoje, para ajudar você a mandar dinheiro. Hoje nós estamos querendo mandar dinheiro para o Quênia, para o Malawi, para a Libéria, para o Togo, para a Uganda, Nigéria, Ruanda e também Moçambique e Angola. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esse belíssimo trabalho feito pelo Socorro África. Senhor, nós sabemos que é o Senhor que levanta, é o Senhor que chama, é o Senhor que libera uma palavra para que nós possamos obedecer. E o pastor Marco, a pastor Elvira, tem obedecido essa palavra. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover corações. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar vidas, para que continuem a contribuir com esse chamado e com essa obra. Pai, essa obra não é do homem, ela é do Senhor. E nós pedimos ao Senhor, envie os recursos necessários, mova o coração. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que move o coração do rei. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor mova corações e faça o teu nome ser glorificado. Senhor, que haja uma conscientização na igreja. Aleluia. Do seu papel de cuidar dos órfãos e viúvas e que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor continue prosperando a vida do teu povo. Aqueles que estão atendendo o seu chamado, que o Senhor faça cumprir na vida deles o que diz a tua palavra, liberando bênçãos sem medidas e fazendo prosperar a semente. Que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe cada um. Paz, meus amigos. Paz, meu amado. Um abraço, pastor. Um abraço, filho. Obrigado.